Olá, pessoal! Quando se fala em predadores lendários, nomes como aves de rapina e tiranossauros costumam dominar a imaginação popular. Porém, existiu uma linhagem muito menos conhecida que raramente recebe o destaque que merece. Eram caçadores velozes, incrivelmente leves para seu tamanho e equipados com armas naturais que os tornavam diferentes de qualquer outro carnívoro de sua época. Sua aparência e habilidades pareciam desafiar tudo o que se espera de um grande dinossauro predador. Tudo começou na Argentina, onde paleontólogos removeram cuidadosamente a terra de uma placa fossilizada e encontraram algo surpreendente. Não era um crânio, um dente ou uma pegada. Era uma gigantesca garra curva com cerca de 30 centímetros de comprimento. Seu formato lembrava uma foice extremamente afiada, tão impressionante que os pesquisadores precisaram confirmar várias vezes o que estavam observando. A princípio, parecia pertencer ao pé de algum enorme raptor. Mas a verdade era muito mais surpreendente. Aquela arma natural pertencia ao Megaraptor, um dos dinossauros mais peculiares e especializados já descobertos. O Megaraptor, um caçador fora dos padrões. Ao contrário da imagem de um predador pesado e brutal, o Megaraptor era construído para velocidade e precisão. Seu corpo combinava agilidade com um conjunto de garras gigantescas posicionadas nas mãos. Essas lâminas naturais eram perfeitas para perfurar, prender e arrastar presas com uma eficiência impressionante. Enquanto muitos grandes carnívoros confiavam principalmente na força da mordida, o Megaraptor parecia transformar seus braços em verdadeiras armas de caça. Cada movimento era calculado para atingir o alvo com rapidez e precisão devastadoras. Os cientistas acreditam que mudanças ambientais e a intensa competição entre predadores impulsionaram o surgimento dessa linhagem extraordinária. Em vez de evoluírem para formas mais robustas, esses animais seguiram outro caminho, tornaram-se mais rápidos, mais inteligentes e muito mais especializados. Foi como trocar armas pesadas por instrumentos precisos. A natureza refinou cada detalhe desses predadores, transformando-os em especialistas na captura de grandes presas. As garras mais impressionantes do mundo dos dinossauros. A característica mais marcante do Megaraptor era, sem dúvida, seu arsenal de garras. A primeira e a segunda garra das mãos eram enormes, recurvadas e afiadas, moldadas para agarrar e rasgar com eficiência assustadora. O terceiro dedo era menor, mas ainda representava uma ameaça considerável. Em vida, essas estruturas provavelmente eram ainda maiores graças à cobertura de queratina, o mesmo material presente nas unhas modernas. O resultado era um conjunto de lâminas naturais capazes de causar ferimentos devastadores. As garras não trabalhavam sozinhas. Os braços que as sustentavam eram robustos, musculosos e surpreendentemente flexíveis. Diferentemente dos braços reduzidos do Tiranossauro Rex, os membros do Megaraptor possuíam grande mobilidade e força. A estrutura dos ombros permitia movimentos amplos, oferecendo ao animal a capacidade de puxar, prender e controlar presas durante o ataque. Tudo indica que esses membros desempenhavam um papel fundamental em sua estratégia de caça. Um registro fossilizado cheio de mistérios. Apesar do fascínio que despertam, os fósseis de Megaraptor são extremamente raros. Os cientistas possuem evidências suficientes para compreender parte de sua anatomia, mas ainda faltam muitas peças desse quebra-cabeça pré-histórico. Cada novo osso encontrado acrescenta informações valiosas, mas também gera novas perguntas. É como descobrir fragmentos de uma história fascinante sem conhecer todos os capítulos. Outro aspecto surpreendente dessa linhagem era sua estrutura corporal. Os Megaraptores possuíam ossos ocos repletos de câmaras de ar, uma característica que reduzia significativamente seu peso. Mesmo alcançando grandes dimensões, esses animais eram muito mais leves do que aparentavam. Essa combinação de tamanho e leveza lhes concedia velocidade, agilidade e eficiência energética superiores às de muitos rivais. Predadores construídos para a velocidade. Em um ambiente compartilhado com enormes carnívoros, sobreviver dependia de mais do que força bruta.
Os megaraptores desenvolveram corpos adaptados para correr, mudar de direção rapidamente e executar ataques precisos. Sua anatomia sugere um predador capaz de perseguir, surpreender e dominar presas utilizando uma combinação rara de velocidade e poder ofensivo. Cada detalhe de seu corpo parece ter sido moldado para maximizar o desempenho durante a caça. Dentes diferentes para estratégias diferentes. Os dentes dos megaraptores também apresentavam grande variedade. Algumas espécies possuíam dentes longos e estreitos semelhantes a presas, enquanto outras exibiam bordas comprimidas e cortantes que lembravam as de tubarões. Curiosamente, tudo indica que sua mordida não estava entre as mais poderosas do período. Em vez de esmagar ossos como o tiranossauro ou cortar com enorme força como outros grandes terópodes, esses dinossauros utilizavam os dentes para perfurar e cortar, enquanto os braços realizavam o trabalho mais destrutivo. Os fantasmas ágeis da era dos dinossauros. Quanto mais os cientistas estudam os megaraptors, mais evidente se torna que eles representavam algo único na evolução dos predadores. Eram rápidos onde outros eram pesados, precisos onde outros dependiam apenas da força e possuíam um conjunto de armas naturais que não encontra paralelo entre os grandes carnívoros conhecidos. Mesmo milhões de anos após sua extinção, continuam intrigando paleontólogos e revelando que a pré-história ainda guarda criaturas capazes de superar qualquer obra de ficção. O Ostrinator pode ter sido um dos menores representantes desse grupo extraordinário, mas ainda assim era impressionante. Com mais de 6 metros de comprimento e apenas cerca de 308 quilos, sua estrutura desafiava qualquer expectativa para um grande predador. Era como imaginar um corredor de elite no corpo de um gigante. Até mesmo o Megaraptor, um dos membros mais famosos da linhagem, pesava aproximadamente 1 tonelada, quase metade do peso de outros predadores de tamanho semelhante. Essa combinação incomum de tamanho e leveza levou muitos pesquisadores a acreditar que os megaraptoranos eram especialistas em ataques rápidos. Em vez de depender da força bruta, provavelmente utilizavam investidas velozes, atingindo a presa e recuando antes de lançar um novo ataque. Em um ambiente dominado por herbívoros resistentes, animais blindados e espécies armadas com chifres perigosos, a velocidade era uma das armas mais valiosas para sobreviver. Os fósseis também revelam que esses predadores não levavam uma vida exatamente pacífica. Um crânio de Macrothorax encontrado na Argentina apresenta perfurações compatíveis com a dentição de outro indivíduo da mesma espécie. As marcas sugerem disputas entre rivais, talvez por território, alimento ou domínio dentro do grupo. A competição não acontecia apenas entre predadores diferentes, muitas vezes ocorria dentro da própria espécie. O cenário onde viviam também ajuda a explicar seu sucesso. Ao contrário da imagem clássica de caçadores das regiões áridas, a maioria dos megaraptoranos habitava ambientes úmidos, repletos de rios, planícies aluviais e áreas costeiras. Eram locais ricos em vida, onde grandes rebanhos se reuniam e a lama escondia rastros e armadilhas naturais. Nesses ambientes, um predador veloz e silencioso podia se aproximar sem ser notado até o momento decisivo. Mas eles compartilhavam esses territórios com adversários ainda maiores, os gigantescos Carcharodontosaurídeos. Esses colossos representavam a força bruta do período, especializados em derrubar as maiores presas disponíveis. Para coexistir com eles, os megaraptoranos precisaram seguir outro caminho evolutivo. Tornaram-se mais rápidos, mais estratégicos e extremamente especializados. Toda a sua anatomia parece ser uma resposta direta ao desafio de sobreviver ao lado de predadores muito maiores. Então ocorreu uma mudança dramática. Há cerca de 90 milhões de anos, os Carcharodontosaurídeos começaram a desaparecer. Com a saída desses gigantes do topo da cadeia alimentar, os megaraptoranos encontraram uma oportunidade única. Rapidamente cresceram em tamanho e importância, assumindo posições que antes pertenciam aos seus antigos rivais. Mesmo assim, continuam sendo um dos maiores quebra-cabeças da paleontologia.
Apesar de algumas semelhanças com outros grandes terópodes, eles se recusam a se encaixar perfeitamente em qualquer grupo conhecido. Sua anatomia apresenta características tão peculiares que cada nova descoberta parece levantar mais perguntas do que respostas. O cérebro relativamente desenvolvido desses animais chama a atenção. Embora não existam evidências de comportamentos complexos como os observados em algumas aves modernas, muitos cientistas acreditam que possuíam um nível de inteligência superior ao esperado para grandes predadores da época. Estratégias de emboscada, capacidade de adaptação e comportamento oportunista podem ter sido fatores importantes para seu sucesso. A classificação desses dinossauros permanece cercada de debates. Inicialmente, suas enormes garras fizeram os pesquisadores acreditarem que estavam diante de parentes próximos dos dromeossaurídeos. Depois, foram associados a outros grupos devido à estrutura leve dos ossos. Atualmente, duas hipóteses principais disputam espaço. Uma sugere que os megaraptoranos possam ter sido parentes distantes dos tiranossaurídeos. A outra defende que pertenciam a uma linhagem completamente diferente. Até hoje, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Sua origem também é envolta em mistério. A teoria mais aceita aponta para a Ásia durante o final do Jurássico. A partir dali, espalharam-se por diferentes continentes e alcançaram um feito impressionante. Sobreviveram por mais de 84 milhões de anos. Poucas linhagens de grandes predadores permaneceram dominantes por tanto tempo. E o mais surpreendente é que seus representantes mais impressionantes surgiram justamente perto do fim. O gigantesco Maipi-Macrothorax representava o ápice de milhões de anos de aperfeiçoamento evolutivo. Mais rápido, mais eficiente e equipado com garras ainda mais extraordinárias, ele personificava tudo o que tornou essa família de predadores tão única. Então surgiu a única força capaz de interromper essa trajetória de sucesso. Há cerca de 66 milhões de anos, o impacto do asteroide que marcou o fim do Cretáceo extinguiu não apenas os famosos tiranossauros e triceratops, mas também os últimos megaraptoranos sobreviventes. Com eles desapareceu uma combinação de velocidade, tamanho e armamento natural que nunca mais voltou a surgir na história da vida. Talvez seja exatamente isso que torna os megaraptoranos tão fascinantes. Quanto mais os cientistas descobrem sobre eles, mais mistérios aparecem. Sua origem exata, seu comportamento e sua posição na árvore evolutiva continuam sendo temas de intenso debate. Na história dos grandes predadores pré-históricos, eles não representam apenas mais um capítulo. São uma obra inteira repleta de páginas ainda não decifradas. O tempo tem uma forma curiosa de apagar até as criaturas mais poderosas que já caminharam pela Terra. Mas, por mais que milhões de anos passem, algumas histórias se recusam a desaparecer. Elas permanecem escondidas entre pedras, fósseis e perguntas sem resposta, lembrando que quanto mais aprendemos sobre o passado, mais percebemos o tamanho do desconhecido. E até o próximo vídeo nesta dimensão.